Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu sou Paulo Pontes, sou o host aqui do Pod Pontes e eu vim trazer para vocês a minha análise pessoal, nem tão pessoal assim, sobre o filme Gran Turismo de jogador a corredor. E como eu gosto bastante de corrida, embora eu não seja adepto ao jogo do Gran Turismo, nem na verdade eu não jogo videogames. Eu tive uma ideia para que a minha opinião ela não fosse baseada apenas nas minhas emoções. Eu, ao final do episódio, vou trazer algumas análises, vou ver aqui alguns resumos junto com vocês. Eu não vi ainda para não poluir o meu senso de crítica, para que vocês decidam se vale a pena ir assistir, se vale a pena esperar no streaming ou se não vale a pena passar 2 horas aí vendo a história de um jovem chamado Jan Mardenborough. Ele tem hoje, é uma história baseada em fatos reais, e esse corredor ele tem hoje 31 anos, ele faz aniversário agora em setembro, dia 9 de setembro, ele fará 32 anos, e é um filme que traz a história de como ele saiu de jogador de videogame, do Gran Turismo, e foi parar em uma das equipes de corrida profissionais. O filme ele traz o Ark Madekwe como Jan Mardenborough e ele traz também o David Harbour como Jack Salter. E de acordo com a Melissa, porque eu não tinha nem reconhecido ele no início do filme, a gente tem Orlando Bloom como Danny Moore, que é um marqueteiro que ele não me agradou no filme. O desempenho do personagem, aliás, o desempenho do ator, ok, o Orlando Bloom ele é um ator muito bom, porém o personagem que ele interpreta no filme ele me irrita por N motivos e eu acredito que vocês vão identificar esse motivo quando assistirem, mas principalmente por ele trazer essa carga de um profissional do marketing, eu esperava um pouco mais de integridade aí do personagem. A gente tem também a atuação do Jimon Hounsou, que interpreta ali, no caso, o pai do personagem. Ele já tem filmes como Gladiador. Ele esteve, inclusive, em 3 filmes já desse ano. Ele participou de Shazam. Não sei se é um filme bom a ser citado, mas ele participou de Shazam. Ele participou de Um Lugar Silencioso. Mas a gente vê aqui a direção também do Neil Blomkamp, que já foi indicado ali ao Oscar, acho que umas 4 vezes. Ele já dirigiu filmes como Elysius e eu também já indicado ao Oscar, que é o Distrito 9, que são filmes assim excepcionais e que contam aí com a direção dele. Então vamos falar um pouco do enredo aqui, da sinopse do filme, né? Vou manter aqui o ponto que eu trouxe do Besouro Azul, não vou dar spoiler, até porque quando a gente fala de uma história que é baseada em fatos reais, fica difícil você demonstrar, fica difícil você falar de coisas que a população ou que o público ainda não sabe. Eu poderia dizer que o Gran Turismo ele seria um filme nichado para quem gosta de corridas ou de videogames? Não. Não acho que seja essa a proposta do filme. O filme começa já mostrando o personagem basicamente a atual idade que ele interpreta no filme. Então não tem um background, por exemplo, da infância dele pra gente entender um pouco da história. Tem apenas uma foto e uma citação dessa foto de quando ele começou a se apaixonar pelo automobilismo. E a gente vê aqui nesse filme, pelo menos nos primeiros 30 minutos, mais ou menos, muita tensão familiar, porque os pais dele não são a favores. A mãe nem tanto, mas o pai dele cede uma pressão nele para ele ser esportista, para ele ser um jogador de futebol, que é uma coisa que ele não tem o menor interesse. Desde criança ali ele sonhava em ser um corredor, mas a família lá não tinha recursos. Talvez não seja, acredito que já não seja segredo para ninguém que o mercado automobilístico, o esporte automobilístico, né, ele é muito caro, ele é extremamente nichado e eles não têm essa condição financeira de bancar, por exemplo, uma carreira para o filho deles
para ele ser piloto. Mas ele investe ali no videogame dele, e aí através desse investimento, desses sacrifícios que ele faz, ele abandona a faculdade, inclusive. Tudo isso são cenas assim quase que preliminares e introdução, tá? Não estou dando spoiler ainda. E tudo isso ele abandona em prol do sonho dele, que é justamente atuar aí como piloto automobilístico. Para chegar lá, ele. E aí, através desse jogo, da atuação dele, da boa performance que ele tem, ele recebe um convite para participar de uma corrida, inicialmente virtual, com outros corredores. E o melhor, ele vai ser convidado a participar de um treinamento. E desse treinamento vai se sair o melhor novamente, eles vão extrair o melhor, só que daí esse treinamento ele já é nível mundial. Tem personagens, aliás, tem corredores de 10 países e através desses 10 tem corredores desses 10 países e aquele que vencer, ele passa para a próxima etapa, que seria aí um treinamento na base da Nissan. E aí finalmente começar uma carreira patrocinada aí pela Nissan, uma gigante automobilística. O filme ele entrega efeitos visuais espetaculares, eu não tenho do que reclamar. Para quem já assistiu para quem já jogou, né, o jogo deles no videogame ou qualquer outro jogo de corrida, acho que até no celular, é basicamente isso. Eu achei uma sacada genial, porque tem momentos que eles usam gráfico virtual, né, do próprio videogame, eu acredito, não é uma certeza, mas é o que me parece. Eles usam esses próprios gráficos e incluem ele dentro do filme. Por exemplo, quando você quer trazer a imagem de multidão, quando você quer trazer uma imagem computadorizada um pouco mais realista, um pouco mais real. Se eu posso, um pouco mais real, acho que é a palavra certa. E aí a gente percebe que eles usaram esse tipo de recurso, então ficou muito bacana. Eu gostei bastante dos efeitos visuais. Tem os efeitos sonoros, assim, pra mim, a edição sonora está perfeita. Tem uma parte bem básica de edição de música, mas nada que mereça destaque. Mas a edição de som achei assim espetacular, estava muito boa. O som dos motores, das explosões que tem, né? Não tem muitas explosões, mas tem uma. E aí tem partes assim que eles explodem o carro. A gente fala, né? Quando tá em um desenho técnico, explodir a imagem, explodir o desenho. Mas eles mostram. Sabe quando você. Ai, como que eu vou explicar isso em um podcast, meu Deus? Mas quando você tem quando você pega um manual de montagem, por exemplo, de um equipamento, e aí você vê que tem as pecinha por pecinha, e aí eles dão como se ela já estivesse no formato que é pra... Eu tô aqui gesticulando como se vocês estivessem me vendo, né? Mas aí tem as pecinhas já no desenho, no formato ali que eles tinham que estar. A gente chama de um desenho explodido. E aí tem essa parte do desenho explodido dentro do carro. Então o filme transita muito entre a realidade e o virtual. Então eu acho que a direção dele foi, pra mim, um ponto altíssimo. Então eu gostei bastante dessa parte da direção, tá? Da atuação deles eu não tenho nenhum ponto aqui a reclamar. Eu acredito que a atuação deles está impecável. Eles entregam ali nos diálogos, né, os diálogos mais tensos possíveis, eles conseguem trazer para o público essa sensação. Então é um filme que ele te prende do início ao fim, assim, ele transita muito linearmente, sabe? Ele transita muito bem entre... São apenas, assim, sequências de fatos, né? A gente, claro que tem o começo da história de como ele se tornou um corredor e a gente tem o final, que ele é inconclusivo, eu já adianto aqui. Até porque a história dele acabou de começar, né? Não digo acabou de começar, mas a história dele ainda não terminou, tá? O que eu mais exaltaria nesse filme é a originalidade dele, o que põe em xeque a minha própria opinião, porque às vezes a gente pensa, né, o filme tá tão... A Mariane me falou uma vez isso, a Mariane Ribeiro, né? Ela me falou isso uma vez e ficou bem
ficou bem marcado pra mim. Será que realmente não tá tendo nada além disso? Ou eu que só estou consumindo um tipo X de conteúdo? E aí, eu queria muito dar uma nota pra ele que seria 5. E eu fiquei pensando se estaria tudo bem eu dar uma nota 5, se eu estaria muito envolvido emotivamente na história e por isso eu daria nota 5. E aí automaticamente comecei a procurar pontos que seriam negativos que me fariam dar 4. E eu não encontrei. Como a minha escala vai de 0 a 5, a minha nota para esse filme, Gran Turismo, é de 5 estrelas. Eu acho que ele entregou aí tudo que eu esperava do filme. Ele entregou uma trama, ele entregou a atuação. Assim, gente, é um filme baseado em uma história real, novamente, né? E ele traz aí a história de uma corrida. Então não espere você encontrar, por exemplo, um triângulo amoroso, porque não é a proposta do filme. Então apenas esteja ciente disso. Faça essa pergunta: o que você espera encontrar? Faça esse exercício, né? O que você espera encontrar em um filme que vai trazer a história de um piloto? E aí, pra mim, o filme respondeu essa pergunta. Nota 5 para esse filme. Eu assistiria ele mais umas 5 vezes, no mínimo. Quando sair nos streamings, eu assisti de novo. E aí como eu considerei que para um filme ganhar 5 seria um filme que eu assistiria novamente, ele vai ganhar essa nota 5 por trazer aí por responder principalmente a pergunta que eu fiz quando eu entrei na sala do cinema, que é o que eu quero ver desse filme. E ele entregou o que eu queria. E aí vocês lembram que no início do episódio eu falei que eu chorei no filme? Eu até postei no meu Instagram, inclusive me sigam lá, @prncpontes, Prince Pontes, que eu postei lá nos meus stories que não era pra ninguém falar comigo porque eu estava me reidratando depois de assistir Gran Turismo. O filme, ele, ao contrário do que eu tinha dito no Besouro Azul, ele me trouxe uma reflexão muito, muito grande e eu saí de lá pensando por que esse filme, né, fez eu me emocionar. Por que esse filme me emocionou? E eu percebi que é porque ele trata o tempo todo de reações. São reações às decisões que você toma. Como eu vou fazer aniversário em breve, a gente sempre fica naquele período um pouco mais reflexivo. Será que eu tomei uma decisão certa aqui? Será que eu tomei uma decisão certa ali? Será que eu consegui fazer tudo o que eu queria nesse último ano? Será que eu não estou sendo ingrato comigo mesmo? Será que eu não fiz tudo que estava ao meu alcance? Será que eu não estou me cobrando demais? Então, sim, são perguntas que acabam passando pela cabeça da gente o tempo todo, mas que, para mim, elas se intensificam quando a gente está fazendo aniversário e também elas se intensificam no início do ano, quando você quer fazer daquele ano um ano totalmente diferente. E a forma como o personagem lida com o poder de decisão dele é algo que mexeu bastante comigo por ele ser muito determinado. Então eu acho bonito pessoas que são determinadas, que sabem exatamente onde elas querem chegar. Porque vamos falar a verdade, quantas pessoas você conhece que não tinha o apoio de ninguém, não tinha o apoio dos pais, não tinha o apoio da própria equipe e que ainda assim conseguiu atingir os seus objetivos? É muita pouca gente. Isso coloca em xeque as pessoas que a gente convive, se elas são pessoas que estão nos ajudando, estão sendo trampolins para que a gente chegue, alcance os nossos objetivos, ou se elas estão apenas minando as nossas energias, minando o nosso desejo, minando o que a gente acredita. E já dizia a sábia Miley Cyrus, né? Não é sobre a chegar ao topo da montanha, é sobre a escalada. E a escalada, ela é emocionante. Para eu que não conhecia a história dele, não sabia se ele ia ganhar, se ele ia perder no final. E assim, são várias corridas, e tem vitórias e também tem derrotas. E aí, assistindo, você vai poder concluir um pouco melhor. Como eu comentei com vocês, que eu gosto de corridas, e aí o filme provavelmente já me agradaria, o que eu vou fazer? Vou pesquisar aqui opiniões de outros sites. Vamos ver o que a gente tem aqui de opiniões sobre o filme, para que vocês não fiquem apenas com o meu julgamento
de Gran Turismo, né? Tô entrando aqui no Google pra gente ver. A gente encontra a opinião dos usuários do Google e 96% deles aprovaram. Então já é aí um outro indicador para vocês. Tô falando que o filme é bom. Avaliações. Vamos ver aqui no Adoro Cinema. A opinião aqui do pessoal do Adoro Cinema foi um pouco diferente. Então a imprensa deu 2 estrelas de 5 e os usuários deram 3 estrelas e meia de 5. Foram 13 notas e 5 críticas. 3 pontos. Vamos ler esse daqui de 3 estrelas. Adaptação clichê, mas empolgantes para os fãs de corrida. Vamos ver aqui do Game Vício. GameVício.com. Apesar de crítica mista, filme de Gran Turismo tem alta avaliação do público. O desempenho nas bilheterias é positivo, arrecadando um total de 22,7 milhões sem ainda estar nos principais mercados, olha só. E aí aqui no Rotten Tomatoes, a gente, que é um indicador, ele tem 60% de aprovação da crítica e 98% de aprovação dos usuários. Então, tá vendo? Na minha opinião, vale a pena você ir lá assistir. Na opinião do pessoal, na opinião aqui do pessoal da internet, vale a pena você também assistir. Na opinião dos críticos, eles já foram um pouco mais críticos. Eles já foram um pouco mais, ao contrário de emotivos, né? Aliás, realísticos, talvez. Eu esqueci a palavra contrária a emotivo. Mas eles não se deixaram levar tanto pela emoção e deram uma nota assim um pouco mais baixa, ok? Então é isso, já falei demais aqui por esse podcast. Obrigado para você que assistiu, que ouviu, que me deu aqui a sua audiência até aqui. E beijo, tchau, tchau. Me sigam nas redes.